Meus amados irmãos, saúdo a todos com a paz do Senhor. Abra sua Bíblia, Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 21. Lucas, capítulo 21, versículo 29, diz assim: E disse-lhes uma parábola: Olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já começa a brotar, vós sabeis, por vós mesmos, vendo-as, que perto está o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. E em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Amém? Tome o vosso assento. Louvamos a Deus por mais uma oportunidade de estarmos aqui. Meus amados, esta noite estaremos começando o estudo. Talvez não concluímos hoje. Aprender um pouco sobre essa parábola da figueira, que muito se fala. Jesus, ele contou duas parábolas sobre figueiras. Uma sobre a importância de dar frutos e outra sobre reconhecer quando o fim dos tempos está próximo. Sinal da figueira brotando, precisamos primeiro entender: Israel, ele é simbolizado na Bíblia por três plantas. A primeira, a videira; a segunda, a oliveira; e a terceira, a figueira. Lá vemos Israel sendo representado por essas três plantas ou três árvores. E Joel, capítulo 1, versículo 7, diz isso: Fez da minha vide uma assolação e tirou a casca da minha figueira e despiu todas e lançou por terra os seus sarmentos e se embranqueceram. Então nós vemos que é uma figura de Israel. Mas Oséias, no capítulo 9 e versículo 10, diz: Achei Israel como uvas no deserto e vi os vossos pais como a fruta temporã da figueira no seu princípio. Mas eles foram para Baal-peor e se consagraram a essas coisas vergonhosa e se tornaram abomináveis como aquilo que amaram. Então, ele era exatamente comparado a essas plantas. Não é sem razão que a figueira aparece no princípio, lá no livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 7, lá aparece a figueira e das folhas dela o casal fez vestes, aventais, para cobrir a sua nudez. Duas parábolas de Jesus, então ele se ocupa dela. A primeira está lá em Lucas, capítulo 3 e versículo 13, quando fala de uma videira, aliás, uma figueira que estava plantada e o dono foi lá ver se já tinha frutos. E quando ele chega lá, vê que ela não havia fruto e ele queria cortar, mas deu mais um tempo, esperou mais um ano para ver se ia produzir fruto. E também teve o incidente da figueira da maldição perto ali de Betânia, aquela que Jesus foi procurar fruto e não encontrou,
e ela parecia que tinha fruto. E ela foi amaldiçoada. Pouco tempo depois, discípulos passaram, ela estava seca. Na parábola da figueira que, ora, nós lemos, Jesus prediz a certeza da restauração da nação judaica após rigoroso inverno de desterro, de sofrimento, de dificuldade e de toda espécie através dos séculos. E desde o ano 65 antes de Cristo, quando os romanos ocuparam Jerusalém. Tanto a figueira como o seu fruto são casos especiais em toda a botânica. Durante o inverno, que eles consideravam de outubro a março, a figueira fica sem folhas. Ao chegar o estio, os frutos surgem primeiro, depois as folhas. Esses primeiros figos que amadurecem são chamados de temporãos. Vamos ver que Jeremias falava sobre isso no capítulo 24 de Jeremias, e o versículo 2 diz assim a palavra do Senhor: um cesto tinha figos muito bons, como os figos temporãos, mas o outro cesto tinha figos muito maus, que não se podia comer, de maus que era. Então havia o figo temporâneo, são mais saborosos e mais apreciados. Há também os figos de verão, que colhido por volta do mês de agosto, surgindo as folhas e o rebento na árvore. O verão está para começar. Essa era a visão na ótica de quem conhecia, de quem plantava, sabia, observava esse tempo. A figueira de Israel está agora mesmo brotando em cumprimento à palavra de Deus. Observe que o texto que nós lemos, do versículo 29, diz: olhai para a figueira, e não só para ela, mas para todas as árvores. Aqui é uma referência a outras nações do globo, ou seja, do mundo, estava prefigurado. Como Israel de Deus, aliás, como a figueira de Deus, Israel está demonstrando-nos que o retorno de Cristo é apenas uma questão de dias. Aleluia. Primeiro, os judeus renasceram como nação em 1948. Isso aqui foi o primeiro sinal da vinda do Senhor Jesus, foi Israel renascerem como nação. Passado pouco menos de 20 anos, que havia se tornado uma nação, reconquistaram Jerusalém. Durante aquela guerra dos 6 dias, que foi do dia 5 a 10 de junho de 1967. Houve aquela guerra dos 6 dias. A guerra dos 6 dias foi um conflito rápido e decisivo, travado entre Israel e uma coalizão de países árabes. E quais os países que estavam associados? O Egito, a Síria, a Jordânia e o Iraque. Esses países fizeram uma coalizão para assim destruir a nação de Israel, resultando na vitória de Israel, que expandiu naquele tempo de uma maneira seu território,
foi ampliado, ocupando ali a península do Sinai e a faixa de Gaza, que até hoje é tão questionado, e a Cisjordânia passou a pertencer a Israel depois da guerra dos 6 dias. Eles estão preparando-se para a construção, ou seja, a reconstrução do Santo Templo. O projeto de Israel é a reconstrução do Santo Templo. E de acordo com as profecias bíblicas, não de humana, não de alguém, mas segundo a palavra de Deus, o santuário maior da nação hebraica será uma realidade, mas nos últimos tempos. Vamos voltar agora, profeta Daniel, capítulo 9 e o versículo 27. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Agora, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, e o versículo 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Aqui observo 5 coisas que acontecerão durante a última semana de Daniel, ou seja, os últimos 7 anos da ascendência do anticristo, porque Daniel aqui estava fazendo reverência a ele, da ascendência do anticristo. Primeiro, ele fará uma aliança de peso com os judeus por 7 anos. É isso que o capítulo 9, versículo 27 de Daniel está nos ensinando. Ele vai fazer uma aliança com os judeus por 7 anos. Segundo, a aliança será quebrada pelo anticristo no meio da semana, isto é, decorrido 3 anos e meio, ele vai quebrar esta aliança. Terceiro, a grande tribulação terá início sobre Israel. Aí voltamos lá de Daniel e diz assim: sobre a asa das abominações virá o assolador. Agora, quarto, o anticristo dominará até que a destruição se derrame sobre quem? Sobre ele. A abominação vai derramar sobre ele. Por quê? Em quinto lugar, Cristo aparecerá para destruir o anticristo e as suas hostes, livrando assim Israel da destruição total. Quando toda a esperança de salvação estiver perdida para Israel, até que a destruição se derrame sobre ele. E o que é isso? Isso ocorrerá na batalha do Armagedon. É a guerra quando o Senhor Jesus, ele vem para libertar a nação de Israel, que ela está em perigo através do anticristo, e todas as nações que são contra Israel estarão aliadas para dizimar da face da terra a nação de Israel, assim como tentaram muitas outras vezes e não conseguiram. Mas dessa vez o Senhor Jesus, ele vem para libertar a nação de Israel
ia implantar o seu governo, bendito seja Deus, governo milenial. Então, nós vimos aqui que Lucas, ele fala sobre isso. Ele disse: olhar para as nações, quando já começa a brotar, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as perto está o verão. E o versículo 31, assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Quando virdes guerras, confusão, perplexidade, angústia, os discípulos se enganavam, pensando que o reino de Deus se inaugurasse em um tempo quando a paz prevalecesse. Ele imaginava que seria nesse período. Voltando lá em Lucas, capítulo 9 e o versículo 27. Lucas 9, 27, diz assim a palavra do Senhor: e em verdade vos digo que, dos que aqui estão, alguns há de que não provarão a morte, até que veja o reino de Deus. Observando isso aqui, Jesus faz uma promessa. Ele faz uma promessa, que alguns estavam ali, não morreria sem que isso acontecesse. Agora, quando nós olhamos para os versículos seguintes, versículo 28 ao 36, ele chama Tiago, Pedro, Tiago e João, e vai para o monte da transfiguração. E quando chega ali no monte da transfiguração, ele se revela como seria na eternidade. Ele mostra para o discípulo como ele seria. O negócio estava tão bom ali que Pedro não queria mais vir de lá. Queria ficar morando por lá. Queria construir cabana para ele. Já tinha aparecido Elias, Moisés, um representando os profetas, outro representando a lei, e com tudo que ele ficava ali. Então Jesus mostrou que alguém ia, antes de morrer, ia ver isso, e os discípulos viram. Mas Jesus faz outra promessa aqui para os discípulos, no versículo 32. Se em verdade vos digo que não passará esta geração, foi o que aconteceu. Eles não viram parte. Agora precisamos entender aqui o seguinte: a geração no sentido de conjunto de todas as pessoas que vivem na mesma época, mas no sentido de raça ou nação. Não era especificamente algumas pessoas. Aqui está falando no sentido de raça ou nação. Todas as coisas mencionadas por Cristo. Porque quando nós olhamos nesse mesmo capítulo 21, segundo escreveu Lucas, o versículo 23 diz assim: mas ai das grávidas, aqui falando sobre o período que isso ia acontecer, da perseguição do anticristo. Quando chega no versículo 25, ele diz: e haverá sinal no sol e na lua, e nas estrelas e na terra, angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Aqui falando das perseguições. Ao versículo 26 diz: homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. Isso aqui é o período da grande tribulação, do juízo de Deus sobre a terra, e os homens sofrendo com isso. Disse: então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Os acontecimentos vão estar durante a grande tribulação. O povo vai estar sendo perseguido, a nação de Israel oprimida. Por que quando ele diz, ai, no versículo 20, ai das grávidas e das crianças daqueles dias,
porque haverá grande aflição na terra sobre o seu povo, porque há dificuldade para se locomover. E diz: tomara que não seja no sábado aquilo e que não fosse tão distante, porque no sábado é o dia, o judeu continua guardando a aliança que eles têm da lei, do Antigo Testamento, e no sábado, porque esse sábado eles guardam, e também no sábado eles não podiam dar mais do que 1 milha, ou seja, mais do que 900 metros, então ficaria difícil, e uma grávida ainda é difícil para se locomover. Não aconteceram antes de desaparecerem todas as pessoas que viviam na terra naquele tempo, mas todos acontecerão antes de findar esta geração do povo judaico. Ou seja, a tendência era de exterminar o povo judeu. Não vão conseguir. Esse povo, ele continua, porque Deus tem protegido ele. Não vai destruir, e Deus, o Senhor, vai livrar esse povo. Agora precisamos ter muito cuidado. Não se pode, portanto, ensinar. Então voltamos lá em Mateus capítulo 24. Mateus 24, do versículo 15 ao versículo 20. Esse aqui, ele está falando do período da grande tribulação. Se refere à destruição de Jerusalém. Não está falando da destruição de Jerusalém no ano 70. Porque muita gente está ensinando, apregoando, deixando muita dúvida, que esse aqui, de Mateus 24, do 15 ao 20, foi o período que o templo foi destruído no ano 70 depois de Cristo. Aqui não é isso. Aqui está falando do período da grande tribulação. Porque o ano 70 foi algo que aconteceu, que já estava previsto, mas não foi a destruição do templo. Está aqui, ó, que eu digo o versículo 15. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, ligando aqui ao capítulo 9 e o versículo 27 de Daniel. Aqui está falando do período da grande tribulação, período do governo do anticristo. Agora veja Mateus ainda 24 e o 34 diz assim: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Aquilo que Lucas falou, Mateus aqui está. Por isso que são os evangelhos sinóticos. O que está em um, confirma no outro evangelho. Então isso vai acontecer, só que Israel, ela vai estar ser protegida pelo Senhor, porque as demais nações vão querer destruir a nação de Israel. A permanência dos judeus como nação é um dos maiores milagres, constantemente diante dos nossos olhos. É por isso que nós devemos sempre olhar para Israel. Os franceses, os alemães, os ingleses, os brasileiros, os portugueses e outros não podem permanecer em outro país muitos anos sem seres absolvidos pela nação onde reside, aonde a pessoa se naturaliza naquele país. Mas de qualquer forma eles precisam, porque teve uma origem, ele veio de um lugar e ele tem um país dele, ele precisa, quando recebe, tudo bem. Mas os judeus sem terra, nem rei, nem governo, espalhados e dispersos em todo o mundo durante 18 séculos, permaneceram judeus, não mudaram, eles continuaram judeus. Não é somente um testemunho incontestável da verdade das Escrituras, porque Jeremias, ele já tinha profetizado sobre isso. Voltamos lá no capítulo 46 de Jeremias. Jeremias 46,
E o versículo 28, Jeremias 46 e 28 diz assim: não temas, servo meu, Jacó, meio que está falando de Israel, diz o Senhor, porque estou contigo, porque porei termos a todas as nações entre as quais te lancei, mas a ti não porei termos, mas castigarei-te com medida e não te deixarei de todo em todo. Ou seja, o Senhor está dizendo: olha, eu castigo você, mas eu não vou deixar impune quem os oprimiu. Então, esse povo tem a proteção do Senhor. É uma prova da certeza da volta de Cristo. Quando nós olhamos para as nações que se levantaram contra Israel, que foram contemporâneas, que não existe mais. Se nós olharmos para o Império Neo-Assírio, conquistou o Reino do Norte, a nação de Israel, as 10 tribos, por volta do ano 720, 722, mas acabou dominado pelo Império Babilônico. O Império Babilônico conquistou os assírios. O Império Babilônico, que se tornou um império poderoso, destruiu Jerusalém, o primeiro templo, em 586 a.C., mas caiu perante o Império Medo-Persa. Ciro, o Grande, pouco tempo depois caiu. O Império Romano conquistou a Judéia, destruiu o segundo templo no ano 70 depois de Cristo, tentou apagar a identidade judaica, mas o Império Romano do Ocidente caiu e deixou de existir. O Império Otomano governou a região de Israel de 1517 a 1917, desaparecendo após a Primeira Guerra Mundial. Então Deus tem um compromisso com esse povo. A nação de Israel é um povo, a nação peculiar do Senhor nosso Deus. Eles desobedeceram ao Senhor, mas mediante a aliança, a palavra de Deus com Abraão, ao quem ele chamou de amigo, ela continua essa palavra para o povo de Israel. Jesus, ele veio, nasceu no meio dos judeus, como todos nós sabemos. Ele veio para criar os seus, mas os seus não entenderam, não receberam. Mas em todos quantos receberam, deu o direito de chamar filho de Deus. Hoje a igreja está tendo esse privilégio de ser primeiro, ser arrebatada. E Israel passar pela grande tribulação, assim como eu falei na terça-feira passada, que Noé representa a nação de Israel, que vai passar pela grande tribulação. Temos esse privilégio, mas não esqueçamos que Deus tem um compromisso com a nação de Israel. Versículo 33. As minhas palavras não hão de passar. As palavras de Jesus são mais firmes do que o céu e a terra. As palavras de Jesus, elas são mais firmes do que o céu e do que a terra. Vamos ver o que diz a carta aos Hebreus, capítulo 12. Hebreus 12 e 26 diz assim: a voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo: ainda uma vez comoverei não só a terra, senão também o céu. E Apocalipse capítulo 6, Apocalipse capítulo 6 e o versículo 13, 6 e 13 diz assim:
e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verde, abalado por um vento forte. Então chega a terra a ser abalada, mas passa ela, mas as palavras do Senhor, elas permanecem. A palavra de Cristo já resistiram à oposição, resistiram às reformas e mudanças através dos séculos. Quantas mudanças, quantas reformas, mas ela permanece para sempre, inabalável a palavra do Senhor. Aí o versículo 34 diz assim: olhai por vós, não vos aconteça de que os vossos corações se carreguem. Observe que Cristo não dirigiu essas palavras aos fariseus na sua carnalidade, e nem aos saduceus no seu materialismo, e nem os herodianos no seu mundanismo, mas elas foram dirigidas a Pedro, Tiago e João, a homens que tinham abandonado casas, terrenos, pais, como nós vimos lá em Marcos 10. Não nos esqueçamos do perigo, quando ele diz aqui no versículo 34, eu acho interessante, quando ele diz: não carrega o vosso coração de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Aqui ele traz um alerta: olhai por vós, ou então tenha cuidado, tenhamos o cuidado, não venha a se encher de glutonaria, e aqui ela engloba a libertinagem, as farras, que é a embriaguez, a bebedeira. Tenhamos o cuidado, porque aqui nós falamos na semana passada dos dias de Noé, que o povo estava nessa mesma situação. Eles se embriagavam, a glutonaria, tudo isso, estavam despercebidos. Aí aqui vem uma advertência interessante, quando diz: e dos cuidados desta vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Observamos que esse dia ele não foi, Jesus não disse o dia, no dia nem a hora. Quando Jesus disse que ele não sabia nem o dia da hora, ele estava falando como homem, ele não estava falando como Deus. Como Deus ele sabe, mas ele estava falando como homem. Aí o versículo 35 diz: porque virá como um laço sobre todos que habitam na face de toda a terra. Porque virá como laço. A vinda do Senhor será súbita, como uma armadilha, quando desarma repentinamente, apanhando a caça. A Bíblia diz que é como um raio que ilumina o céu antes de se ouvir o trovão. Que voltamos aqui, Lucas, capítulo 17, e o versículo 24. Porque como relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem do seu dia. Como o ladrão inesperado de noite, que ele não avisa, mas vem. 2 Pedro, capítulo 3, e o versículo 10, diz assim: mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite,
no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Aí diz: chama-nos a atenção, para que olhai por vós sobre todos que habitam. Interessante que esse despertamento do Senhor, que vem como um alerta para nós. Os filhos de Deus precisam estar atentos, porque o lado do mundo, eles vão estar despercebidos. Eles não têm essa preocupação. Sabe por quê? Vamos ver o que diz lá no Salmo 17. Salmo 17 fala desse povo, que a salvação é para todos, mas eles não vão dar valor. Olha o versículo 14 do Salmo 17. Isso aqui foi uma oração de Davi. Diz: dos homens, com a tua mão, Senhor, dos homens do mundo, cuja porção está nessa vida. A porção dele está nesta vida, e cujo ventre enche do teu tesouro oculto, e os seus filhos estão fartos, e estes dão os seus sobejos às suas crianças. Aqui eles estão preocupados com as coisas terrenas, com as coisas passageiras, aquilo que é efêmero, ou seja, passageiro, aquilo que não tem estrutura, que não tem durabilidade, que é momentâneo. As pessoas estão preocupadas com esse momento e esquece de que nós precisamos estarmos atentos. Ele diz: os habitantes são os homens do mundo, cuja a porção está nessa vida. Esses homens estão preocupados com a vinda de Jesus? Não. Estão preocupados com a salvação? Também não. O que eles estão preocupados? Em viver as regalias deste mundo. Se como não tivesse o amanhã, tudo pertencesse a ele. Se não tiver não juízo, sou livre para fazer o que bem quer. Crentes, ao contrário, somos estrangeiros e peregrinos aqui na terra. Hebreus, capítulo 11, carta aos Hebreus, capítulo 11, e o versículo, Hebreus, eu falei capítulo 11, versículo 13, diz assim: todos estes morreram em quê? Na fé. Que maravilha! Sem terem recebido as promessas. E em grande tem alguém que diz: enquanto não cumprir as promessas, não vão morrer. Tem pessoas que morreram e as promessas não alcançaram. Mas vendo-as de longe, crendo nelas e abraçando-as, confessaram que era estrangeiro e peregrino na terra. Aleluia! Mas tem muita gente apegada a essa terra, amados. Tem muita gente apegada às coisas neste mundo. Deus tem te confiado, mas não coloca o seu coração nela. Coloca o coração no Senhor, nosso Deus. Aleluia! Aí ele diz mais: nós somos peregrino, forasteiro, porque estamos de passagem. Uns estão escritos na terra, porque só é mesmo aqui neste mundo. Vamos voltar lá em Jeremias, capítulo 17, e o versículo 13 diz assim, de Jeremias: ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixaram serão envergonhados. Os que se apartaram de mim serão escritos sobre a terra, porque abandonaram o Senhor, a fonte da água da viva. Ou seja, a água da vida, águas vivas, tem o mesmo sentido. Outros escrito no céu. Esse aqui sim, Hebreus capítulo 12 e o versículo 23, 12 e 23 de Hebreus.
a Igreja Universal, a Universal Assembleia, Igreja dos Primogênitos, que estão escritos aonde? Nos céus. E a Deus, o juízo de todos, e aos espíritos do justo aperfeiçoados. Aleluia. E aí, esses vão dizer o seguinte, que a nossa pátria não é aqui. Voltamos lá na carta aos Efésios, capítulo 3, e o versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundante, é o 3, eu falei aqui, é Filipenses, amado, não é Efésios, é Filipenses 3 e 20, perdão. Mas a nossa cidade está onde? Nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus. Então, a nossa cidade está no céu. Essa aqui é provisória, essa aqui é passageira. Tem uns que passam 100 anos por aqui, outros menos, mas a nossa cidade permanente é no céu. E aí, Colossenses, capítulo 3, e o versículo 2, ele vai dar um alerta assim: aí está o seu Senhor ressuscitado, daí vem toda a esperança. Portanto, ele diz: pensai nas coisas que são de onde? De cima, e não nas que são da terra. E aí vem, para nós fecharmos aqui, irei falar na próxima terça-feira sobre a vigilância, porque o tempo já se foi. Então, vamos dar continuidade falando sobre os sinais da vinda de Jesus.